Por mais de um século, a identidade da testemunha de Jeová foi forjada nas ruas, de porta em porta. A pregação não era apenas uma atividade, era a sua marca de identificação, a própria razão de sua existência. Eles se autodenominam testemunhas, e sua principal missão, segundo eles, era dar testemunho, alertar a humanidade sobre um Armagedom iminente e oferecer um caminho para a salvação. Essa urgência era o motor que movia milhões de pessoas. Mas nos últimos anos, algo profundo e sísmico mudou. A liderança da organização, o corpo governante, tomou duas decisões que, na prática, removeram o coração dessa urgência. Primeiro, em uma atualização doutrinária surpreendente, eles introduziram a possibilidade de um arrependimento de última hora, sugerindo que pessoas poderiam, talvez, ser salvas mesmo após o início da grande tribulação. Essa mudança, por si só, destruiu a ideia de que a pregação era uma obra de salvação de vidas, com um prazo final e apertado. Logo em seguida, veio outra mudança monumental: a eliminação da exigência de relatar as horas gastas no ministério. Por décadas, as horas foram a principal métrica da espiritualidade de um membro. Ser um pioneiro, dedicando 70 ou mais horas por mês, era o ápice da devoção. Ao remover essa métrica, a organização removeu a principal ferramenta de pressão e medição do zelo individual. Com a urgência teológica minada e a ferramenta de medição descartada, a conclusão é inescapável. A pregação, como a força motriz e a identidade central da organização, está funcionalmente morta. Os membros sabem disso, a liderança sabe disso. Os números de conversão ou a falta deles provam isso. E é aqui que reside o grande paradoxo que vamos investigar hoje. Exatamente no momento em que a pregação perdeu seu propósito e sua urgência, o corpo governante lançou uma nova e caríssima campanha de propaganda para convencer seus seguidores de que os campos estão brancos para a colheita, que a obra está explodindo em sucesso como nunca antes. Este documentário irá dissecar essa campanha. Vamos analisar um discurso-chave de Mark Sanderson, membro do corpo governante, e comparar sua retórica otimista com os dados frios e a realidade no campo. Vamos questionar por que uma organização está investindo milhões de dólares para contar uma história de sucesso que sua própria estatística desmente. Esta não é uma história sobre fé, é uma história sobre propaganda, sobre o controle da narrativa e sobre a tentativa desesperada de uma liderança de manter um exército desmotivado marchando para uma guerra que eles mesmos declararam ter perdido a urgência. A jornada de hoje nos levará do palco high-tech de um congresso, passando por vilarejos no Equador e em Angola, até os relatórios anuais da própria organização. O que descobriremos é uma chocante dissonância entre a imagem que eles projetam e a frágil realidade que eles tentam esconder. Para convencer um rebanho desiludido de que a colheita é abundante, a liderança precisa de um espetáculo. E foi exatamente isso que Mark Sanderson entregou no Congresso Adoração Pura, de 2025. O discurso se inicia não com uma escritura, mas com uma demonstração de poder tecnológico e financeiro. As luzes se apagam e o palco se ilumina com gigantescos painéis de LED, conhecidos como video walls. Essa tecnologia de ponta, a mesma usada em grandes produções de Hollywood, permite criar cenários virtuais ultra-realistas, transportando o orador para qualquer lugar do mundo. É uma ferramenta impressionante, projetada para cativar e deslumbrar a audiência.
Mas essa tecnologia tem um preço exorbitante. Em uma de suas próprias publicações, na seção Como seus donativos são usados, a organização revelou o custo de um desses painéis, aproximadamente 2,5 milhões de dólares. E como eles mesmos admitiram, planejam usar múltiplos desses painéis em seu novo estúdio de cinema em Ramapo, Nova York. Vamos contextualizar esse valor. Considerando uma doação generosa de $100 por mês por membro, seriam necessários os donativos de mais de 2.000 pessoas por um ano inteiro para comprar um único painel. Ou, visto de outra forma, o total de doações de cerca de 20 congregações inteiras por um ano. E para quê? Para criar um fundo de tela para um discurso. A pergunta óbvia, que a audiência foi condicionada a não fazer, é: por que essa extravagância? Um efeito visual semelhante poderia ser alcançado com um green screen, uma tela verde que custa uma fração minúscula desse valor. A resposta não está na necessidade, mas na mensagem. O uso dessa tecnologia não é sobre eficiência, é sobre projetar uma imagem de poder, modernidade, riqueza e sucesso. É uma flexão de músculos financeiros. É a liderança dizendo ao seu rebanho: vejam como somos prósperos. Vejam como a bênção de Jeová está sobre nós. Seus donativos estão sendo usados para criar coisas grandiosas. Isso cria um paradoxo doloroso. A organização prega a simplicidade e o desapego material aos seus membros, muitos dos quais vivem com dificuldades financeiras, mas não hesita em gastar quantias astronômicas em tecnologia de ponta para seus projetos de propaganda. O espetáculo do palco, portanto, serve a um duplo propósito: distrair a audiência da fraqueza da mensagem com o brilho da apresentação e reforçar a ideia de que a organização é uma entidade poderosa e bem-sucedida, digna de suas contínuas doações. A questão de como esse dinheiro poderia ser usado para ajudar pessoas reais é uma pergunta que não é bem-vinda. O discurso de Mark Sanderson, então, nos leva em uma jornada pelo mundo para ver a suposta colheita abundante. A primeira parada é o Equador. Um vídeo altamente produzido é exibido, pintando um quadro de crescimento explosivo. A narrativa oficial é cuidadosamente construída. O vídeo afirma que, devido à crise econômica, ao crime e à injustiça, os corações das pessoas estão se amolecendo e elas estão mais receptivas à mensagem. São apresentados números impressionantes: mais de 100.000 publicadores no país, uma assistência às reuniões que excede 100% da capacidade e mais de 4.000 pessoas batizadas no último ano. Para dar um rosto humano a essas estatísticas, somos apresentados a Fiorella, uma jovem pioneira regular, bonita e zelosa. Ela se torna o arquétipo da jovem testemunha de Jeová ideal. Em seu depoimento, ela fala com compaixão sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam, seus problemas familiares e o vazio que sentem. Fiorella descreve sua motivação para pregar com uma linguagem emocionalmente poderosa. Ela diz: temos a oportunidade de ajudar uma pessoa que está se afogando espiritualmente a voltar à vida, cheia de esperança e felicidade. É uma das coisas mais incríveis do pioneirado e cada sacrifício vale a pena. Esta é uma técnica de propaganda clássica e eficaz. O uso de um depoimento pessoal e emocional cria uma conexão com a audiência e serve para validar as estatísticas apresentadas. A história de Fiorella é inspiradora e projetada para fazer com que outros jovens na audiência pensem: eu também quero sentir isto. Eu também quero fazer a diferença como ela.
O segmento do Equador termina com uma nota de triunfo, com o narrador do vídeo afirmando que as palavras de Jesus, "Os campos estão brancos para a colheita", estão se cumprindo literalmente ali. A impressão deixada na mente do espectador é a de um sucesso inquestionável, um campo missionário fértil, onde a organização está crescendo a passos largos. A combinação de estatísticas aparentemente impressionantes, visuais de alta qualidade e um depoimento pessoal comovente cria uma narrativa convincente e edificante. No entanto, essa narrativa, como uma miragem no deserto, se desfaz completamente quando confrontada com a luz fria e dura dos próprios dados da organização. A história que os números contam é radicalmente diferente. A propaganda da torre de vigia é eficaz porque a maioria dos membros nunca vai checar os fatos. Eles são ensinados a confiar implicitamente no que lhes é apresentado pela liderança. Mas hoje, nós vamos fazer o que eles não fazem. Vamos olhar os dados brutos, disponíveis nos próprios relatórios anuais de serviço da organização. O vídeo afirma que o crescimento no Equador tem sido notável em anos recentes. Vamos usar um período generoso de 5 anos para analisar essa afirmação. Ao somar os números de batismos reportados no Equador nos últimos 5 anos, chegamos a um número impressionante. Aproximadamente 14.000 pessoas foram batizadas. No entanto, quando olhamos para o crescimento líquido no número de publicadores no mesmo período de 5 anos, o número é chocante, um aumento de apenas 1.400 pessoas. Vamos repetir esses números para que a gravidade da situação seja compreendida. 14.000 pessoas entraram pela porta da frente através do batismo, mas o aumento total no número de membros foi de apenas 1.400. A pergunta é óbvia e devastadora. Para onde foram as outras 12.600 pessoas? A resposta revela a verdade que a propaganda tenta esconder. A organização é um balde furado. Para cada 10 pessoas que entram através do batismo, 9 pessoas estão saindo silenciosamente pela porta dos fundos, seja através da desassociação, da dissociação ou simplesmente se tornando inativas. O crescimento real é quase nulo, uma mera fração do número de novos recrutas. Esta não é uma história de sucesso, é uma história de uma crise de retenção massiva. A organização está apenas conseguindo, com muito esforço, substituir as pessoas que está perdendo, principalmente através do batismo de crianças que já nasceram na religião. E é aqui que a crítica se torna ainda mais profunda. O vídeo usa a compaixão da jovem Fiorella, que vê o sofrimento das pessoas no Equador como uma ferramenta para incentivar a pregação. Mas o que a organização, com seus recursos bilionários, faz para aliviar o sofrimento material dessas pessoas? Enquanto gastam milhões em painéis de LED em Nova York para criar um espetáculo visual, eles não constroem uma única escola, uma única clínica ou um único programa de alimentação para ajudar as comunidades pobres que eles filmam para suas peças de propaganda. A compaixão do membro individual é explorada para gerar mais voluntários e donativos, mas a compaixão institucional, na forma de ajuda humanitária real e tangível, é praticamente inexistente. A organização olha para a pobreza e o sofrimento no Equador e vê apenas uma oportunidade de recrutamento, um campo branco para a colheita de novos membros. A verdadeira história do Equador não é de crescimento, mas de estagnação, de uma crise de retenção e de uma chocante indiferença institucional para com as necessidades reais das pessoas que eles afirmam querer ajudar. Para reforçar sua narrativa de sucesso, Sanderson nos leva do Equador para o continente africano
afirmando que tem havido um crescimento tremendo em países como Malawi, Moçambique e Zimbábue. Ele então foca em Angola como um exemplo de onde milhares de estudos bíblicos são iniciados a cada ano. A estratégia é a mesma: usar o continente africano, que demograficamente possui taxas de crescimento religioso mais altas em geral, para pintar um quadro de sucesso global e mascarar o declínio ou a estagnação nos países ocidentais. Mas, mais uma vez, os dados da própria organização contam uma história diferente. Vamos aplicar a mesma análise a Angola, que, segundo eles, é um dos países onde a organização mais cresceu nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, a Torre de Vigia batizou um número impressionante de 52.600 pessoas em Angola. No entanto, o crescimento líquido de publicadores no mesmo período foi de apenas 15.200. Mais uma vez, o padrão do balde furado se repete, e de forma ainda mais dramática. Onde foram parar as mais de 37.000 pessoas que foram batizadas, mas que não contam mais como membros ativos. Elas desapareceram nas estatísticas, vítimas da mesma crise de retenção. Mesmo em seus territórios de maior sucesso, a organização mal consegue manter os membros que recruta. Isso significa que, a cada ano, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo estão deixando a religião, um fato que é cuidadosamente omitido em suas apresentações otimistas. Mark Sanderson tem acesso a esses dados. O corpo governante analisa esses relatórios detalhadamente. Eles sabem que o crescimento não é o que parece. Eles sabem que a porta dos fundos está escancarada. E, no entanto, eles sobem ao palco e apresentam uma narrativa de sucesso triunfante para sua audiência. Isso não é um engano por omissão, é uma decepção deliberada. Eles estão conscientemente selecionando dados positivos, número de batismos, e ignorando os dados negativos, crescimento líquido, para construir uma realidade alternativa para seus seguidores. O objetivo é manter o moral elevado e justificar a contínua exigência de tempo e recursos. Se os membros soubessem que a pregação é, na maior parte, ineficaz e que a organização está encolhendo ou estagnada em muitos lugares, a motivação para continuar sacrificando suas vidas diminuiria drasticamente. A propaganda, portanto, não é apenas para atrair novos membros. É, principalmente, para manter os membros atuais engajados, motivados e doando, fazendo-os acreditar que fazem parte de um movimento vitorioso e em constante expansão, quando a realidade é muito mais precária. O padrão de engano é consistente e sistêmico. Eles mostram a imagem bonita no telão, enquanto escondem os números inconvenientes nos relatórios, e continuam a bater no mesmo tambor, esperando que ninguém perceba que a música já parou há muito tempo. No final de cada segmento de propaganda, o apelo de Mark Sanderson é sempre o mesmo, e é direcionado a um público específico, os jovens. Ele pergunta: se você é jovem, já fez do pioneiro um alvo? Ele promete uma vida recompensadora e satisfatória para aqueles que seguem o exemplo de jovens zelosos como Fiorella. Essa fixação desesperada em recrutar jovens para o serviço de tempo integral revela a maior crise que a organização enfrenta, uma crise demográfica. A liderança sabe que a sua base de membros está envelhecendo e que eles estão falhando miseravelmente em reter a nova geração. Por que os jovens de hoje não estão mais comprando a promessa da vida de pioneiro? As razões são múltiplas e estão interligadas, e a liderança parece incapaz de compreendê-las ou combatê-las. Primeiro e mais importante é o impacto da internet.
A geração atual é a primeira na história da organização que cresceu com acesso irrestrito à informação. Com alguns cliques em seus celulares, eles podem encontrar a verdadeira história da organização, as profecias falhas, os escândalos de abuso e os testemunhos de milhares de ex-membros. O monopólio da informação que a Torre de Vigia manteve por um século foi quebrado para sempre. Segundo, eles são testemunhas em primeira mão do custo da lealdade cega. Eles viram seus pais e avós sacrificarem suas carreiras, sua educação e sua segurança financeira por um Armagedon que nunca chegou. Eles veem a precariedade e o arrependimento em sua própria família e não estão dispostos a repetir o mesmo erro. Terceiro, eles rejeitam o estilo de vida de autocontrole. Uma geração que valoriza a individualidade, a autoexpressão e a diversidade não se sente atraída por uma religião que dita suas amizades, sua forma de se vestir, sua música, sua carreira e sua vida amorosa. As regras rígidas e a cultura de julgamento são profundamente repelentes para a mentalidade jovem do século XXI. A promessa de uma vida recompensadora, que consiste em passar 70 horas por mês em um trabalho de proselitismo, não remunerado e largamente ineficaz, simplesmente não compete com as outras possibilidades que o mundo oferece. A liderança, presa em sua mentalidade do século XX, responde a essa crise não com adaptação, mas com mais pressão. Eles continuam usando a mesma linha de argumentação gasta, como uma caneta sem tinta que você continua a sacudir, na esperança de que saia mais uma palavra. Eles não percebem que os jovens não estão mais ouvindo. Eles não querem mais jogar fora suas vidas ouvindo os mesmos discursos. Eles não vão mais se alinhar como ovelhas pulando de um penhasco. A insistência do corpo governante em recrutar jovens para o pioneirado não é um sinal de um campo maduro para a colheita. É o grito de desespero de uma liderança que vê seu futuro se esvaindo diante de seus olhos. Ao final de nossa análise, o que resta do discurso triunfante de Mark Sanderson? Resta uma casca vazia, uma produção de palco cara, projetada para esconder uma realidade de declínio e desespero. A pregação, a marca registrada da organização, está em crise, minada por suas próprias mudanças doutrinárias e pela crescente apatia de seus membros. A resposta da liderança a essa crise não foi a honestidade ou a adaptação, foi a propaganda. Uma campanha de desinformação multimilionária baseada em dados enganosos e depoimentos emocionais, projetada para convencer os próprios membros de que o sucesso é grande e o crescimento é certo. É a clássica história do imperador e suas roupas novas. A liderança sobe ao palco e exalta a beleza de suas vestes de crescimento teocrático. A maioria dos seguidores, por medo ou por uma lealdade profundamente condicionada, aplaude e concorda, mesmo que, intuitivamente, eles sintam o frio da realidade. Mas os dados, como a criança na história, gritam: o imperador está nu. Paradoxalmente, essa rigidez, essa recusa em admitir a realidade e essa insistência em uma propaganda que insulta a inteligência de seus seguidores são os fatores que mais têm contribuído para o despertar de milhares de pessoas. Cada discurso como este, cheio de contradições e hipocrisia, serve como mais um item pesado na prateleira de dúvidas de um membro sincero. A organização se encontra em um ciclo vicioso. Para manter o moral e os donativos, eles precisam projetar uma imagem de sucesso. Mas, para projetar essa imagem, eles precisam distorcer tanto a realidade que acabam por alienar aqueles que ainda são capazes de pensamento crítico.
Esta campanha de desinformação não é um sinal de força. É um sintoma de profunda fraqueza, medo e desespero de uma liderança que perdeu o controle da narrativa e não sabe mais como motivar seu rebanho, a não ser através de espetáculos cada vez mais caros e vazios. O que o futuro reserva? Provavelmente mais do mesmo, mais produções de vídeo impressionantes, mais estatísticas cuidadosamente selecionadas e mais apelos emocionais. Mas a realidade dos dados e o êxodo silencioso continuarão. A questão não é se o império vai ruir, mas a que velocidade. Obrigado por assistir a esta análise crítica. Se este conteúdo lhe trouxe uma nova perspectiva sobre a realidade por trás da propaganda, por favor, curta o vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhe com quem você acha que precisa ver. Inscreva-se para mais investigações como esta. A verdade merece ser dita.